Olá pessoal, vamos agora para o nosso terceiro vídeo do Manual do Recenseador 2022 para você que fez aí a sua prova e está como classificado. Ética profissional. O IBGE oferece a seus agentes públicos um código de ética profissional para orientá-los a agir eticamente em seu dia a dia. O agente IBGEano deve zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critério de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Agir com dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais, seja no exercício do cargo ou função, seja fora de seu âmbito. Por exemplo, constitui falta de zelo com a instituição causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade. Entende-se por agente público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, o órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. Artigo 19, parágrafo único da Resolução R.PR. número 6 de 2003, que constitui e aprova o regime interno da Comissão de Ética do IBGE. O agente público deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colaborando para o cumprimento das atividades da instituição. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado contribuem para a boa prática profissional. Tratar mal uma pessoa significa causar-lhe dano moral. Se você lembra, quando nós estudamos lá a ética profissional, foi abordado muito sobre esse assunto. Se você não estudou, eu aconselho você pegar o Código de Ética do IBGE e fazer uma breve leitura. Atenção! Ter ética profissional é ponderar sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão. Esta reflexão deve anteceder a prática profissional, ou seja, ela deve orientar o que devemos fazer e como devemos fazer. O censo, como qualquer operação para ser bem-sucedida, não depende apenas das boas orientações que o Instituto oferece a seus colaboradores, mas também no empenho e na conduta que estes demonstram e transferem para o seu trabalho. A forma como você se relaciona com as pessoas nas diversas circunstâncias de trabalho da operação exercerá grande influência na qualidade dos resultados obtidos. Um tratamento profissional, seguro, respeitoso, enfim, ético, com sua equipe de trabalho e com os cidadãos que fornecerão as informações é muito importante. O Código de Ética Profissional do IBGE funciona como um documento de referência para todos os agentes públicos a serviço da instituição. A partir de uma leitura e análise, será possível uma melhor reflexão sobre a conduta a ser adotada em cada situação. Integridade. A busca pela promoção de uma cultura ética e íntegra nas organizações públicas e privadas tem sido uma preocupação não só no Brasil, como no mundo. Mas o que é integridade? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico esclarece que a integridade pública tem por objetivo proteger o interesse público sobre interesses privados e dar-lhe prioridade sobre este no âmbito do setor público, por meio da conformidade e adesão coerente aos valores éticos, princípios e normas comuns. De maneira complementar, o Ministério da Economia caracteriza a integridade como o princípio da governança pública que previne e remedia a prática de corrupção nas instituições públicas, isto é, fraudes, irregularidades e desvio ético e de conduta, das quais são exemplos a manipulação de dados e informações e extravio de recursos materiais.
As quebras de integridade afetam o governo, as empresas e as pessoas. De que maneira? Os governos, minando a democracia e o Estado de Direito, prejudicando o desenvolvimento em geral, provocando a desmoralização e a perda de confiança no governo e nas instituições públicas, aumentando os custos e reduzindo a qualidade dos serviços públicos. As empresas, distorcendo o mercado e desestimulando os investimentos, aumentando os custos das empresas, reduzindo a produtividade e empurrando a empresa para a informalidade. As pessoas, piorando a qualidade de vida e perpetuando a pobreza, arruinando carreiras e reputações, negando acesso a serviços básicos e gerando sentimento de desilusão. Como agentes públicos, é fundamental que saibamos como as ações gerenciais de controle norteiam as nossas atividades, ações que primam pela ética, integridade pública e transparência. O IBGE, conhecedor do papel relevante que exerce para a sociedade, vem elaborando uma série de medidas para o fortalecimento da integridade institucional, visando ao alcance de seus objetivos e de sua missão, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de suas realidades e ao exercício da cidadania. Uma quebra de integridade muito delicada para o IBGE é o uso indevido ou manipulação de dados e informações na operação censitária. São exemplos de uso indevido ou manipulação de dados e informações. Acesso ou concessão de acesso indevido aos dados e informações, inclusive com o uso de persuasão e aproveitando-se de eventual ingenuidade dos usuários. Acesso ou concessão de acesso a dados ou informações restritas para o uso de divulgação indevidas, e manipulação e alteração de dados e informações em benefício próprio ou de terceiros. Atenção, a Lei Federal 5.534 de 68, modificada pela Lei Federal número 5.871 de 73 e regulamentada pelo Decreto 73.177 de 73, assegura aos informantes das pesquisas realizadas pelo IBGE o sigilo das informações prestadas. Atos ilícitos e desvio de conduta, quebra da integridade. Na perspectiva do indivíduo, podemos conceituar a integridade como a qualidade daquele que se comporta de maneira correta, honesta e contrária à corrupção. Quando algum ilícito é cometido, há uma quebra da integridade. É dever de todo agente público, ao presenciar alguma irregularidade, denunciar. Vejamos a seguir alguns conceitos relacionados à quebra da integridade. Corrupção. Segundo a Organização Transparência Internacional, a corrupção é definida como o abuso do poder confiado para ganhos privados. Este abuso de poder envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos, de forma deliberada ou intencional, e é caracterizada pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato. Pode envolver agentes públicos ou privados. O ganho privado, ainda que seja geralmente de ordem econômica, pode ser de qualquer natureza, inclusive a fuga de uma obrigação, e pode ser destinada ao agente que comete o abuso de poder ou a um terceiro. A corrupção é um grave problema no país e no mundo, pois dificulta a boa aplicação dos recursos financeiros e o progresso, sendo necessário todos os esforços para combatê-la. A integridade pública é uma resposta, estratégia nesse combate. Fraude. Pela norma ISA 240 da Internet Audit. Fraude é um ato
Aqui eu não sei ler inglês, tá, pessoal? Mas você pode dar sua lida aí. Fraude é um ato intencional praticado por um ou mais indivíduos, entre gestor e responsável pela governança, empregados ou terceiro, envolvendo o uso de falsidade para obter uma vantagem injusta ou ilegal. A fraude pressupõe a intenção de praticar o ato ilícito. Distinguindo-se da fraude, o erro é um ato não intencional. Então, vou repetir. A fraude pressupõe a intenção de praticar o ato ilícito. Ou seja, a pessoa ela já tem a intenção de praticar o que é errado. Distinguindo-se da fraude, o erro é um ato não intencional resultante de omissão, desatenção, má interpretação, fruto de descuido ou engano. Comete fraude até o agente que não se beneficia dele. A intenção é um elemento importante para diferenciar a fraude do erro. Então, não sei se você conseguiu entender. Quando a pessoa ela frauda, ela já tem essa intenção de fazer isso. Mas o erro a gente pode tentar evitar, mas acontece. Normalmente se comete um erro sem a intenção. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, quarto vídeo, nós vamos falar sobre a detecção. Um forte abraço e até lá.